Pessoal, estamos aqui agora, atrasadinhos, né? Como vocês já estão percebendo, com os afagos culturais de fevereiro, mas eles chegaram finalmente. Tô um pouco gripada, por isso que minha voz tá meio esquisita. Tive febre e tudo esses dias. Mas acabei de gravar o vídeo, né, para o post de hoje lá na página do Instagram. Tava tudo atrasado. Nossa, foi uma loucura. Esse vídeo aqui, vocês sabem, ele é mais de boa, mais relaxado e tal. A gente vai falar mais sobre as coisas relacionadas às leituras, aos filmes, às séries e tal. É um vídeo mais sobre o que eu fiz, li, assisti, que não teve a ver com o trabalho, né? Inclusive, meu olho tá inchado, é porque na verdade é uma crise de sinusite, sabe, gente? Enfim, desculpem aí, mas eu vim gravar doente mesmo, que é pra não atrasar ainda mais. Enfim, o que é que eu li nesse mês, né? Se em janeiro foi aquela fartura de leituras e dicas disso e daquilo, e li capítulos de calhamaços e não sei o que, em fevereiro já foi um caos total, porque trabalhei muito e iniciei o mês com uma leitura que tá dando trabalho, que é Edouard Louis, O Fim de Eddie. Ok, isso mesmo, gente, é isso que está acontecendo. Estou lendo esse livro e é um livro que está arrastado. Não é que é um livro ruim de ler, não. É que, como eu disse, não estou com muito tempo e a leitura não está me pegando tanto assim no fim do dia. Ah, sim, e claro, não posso esquecer do Big Brother Brasil, né? Que também está atrapalhando um pouco nos momentos de lazer que estavam bem dedicados à leitura em janeiro. Esse mês está dividido, é por isso que está atrapalhando também. Vamos falar a verdade. Ai, ai. Enfim, mas aí é interessante porque essa semana o Eduardo Luiz veio com um papo que ela no Ferrante escreve para adolescentes e não sei o que. Eu nem fui ler bem o que é que rolou, mas teve isso, né? E engraçado porque eu não vou entrar no mérito de coisa nenhuma, né? Como vocês já sabem, isso daqui não é nada de crítica de coisa nenhuma é, é, que tenha compromisso com algo formal, oficial, nem nada. É totalmente, sabe, da minha cabeça e, enfim. É, a leitura é ok e tal, mas me incomoda um pouco. Eu não sei se todos os livros dele vão ser assim, né? Tô aqui lendo esse livro, tem uma certa tensão em relação às experiências de infância do narrador e tal, mas de novo é um livro que me pega um pouco pela forma, sabe? É, eu tenho a impressão, e aí também eu não sei se eu tô sendo um pouco é, como é que eu posso dizer? Eu não sei se eu tô exigindo ou querendo exigir algo de uma maneira saudosista ou como se eu tivesse querendo exigir que os autores tivessem que ser clássicos no sentido de escrever romances de uma maneira formalmente é, alinhada a valores estéticos do passado, mas assim, esse livro ele é escrito em blocos, sabe? Então as cenas, as situações, elas são escritas em blocos. Então a gente tem, por exemplo, ver se dá para vocês verem. Tá vendo? A gente tem parágrafos. Ai, poxa vida. Ai, tá refletindo a luz. A gente tem
Ó, dá pra ver? A gente tem parágrafos que aí tem um espaço, um parágrafo, espaço, parágrafo. Então, aí tem, às vezes tem, né? Páginas inteiras e tal, ok? Mas assim, ele é blocado. O que significa que a gente pode, de certa maneira, abandonar a leitura a qualquer momento, né? E aí, como eu falo, né? Não sei se é uma estética desse livro específico ou se é uma estética do autor. E aí, como eu ando muito preocupada, é, receosa, é, rançosa em relação a essa juventude muito acelerada, tudo muito, sabe? Eu fico me perguntando se isso não é também um reflexo desses novos tempos em que tudo é muito rápido, muito para ontem, sabe? E aí os livros também têm que ser escritos assim, sabe? De um jeito que a gente precisa poder abandonar a qualquer momento, entendem? Assim, os capítulos, ok, ele tem capítulos e tal, mas vejam, ele é escrito desse jeito, que aí o capítulo parece como quando eu escrevia meus diários e aí eu anotava um dia e parava e aí escrevia de manhã, terminava a situação da manhã e de noite escrevia de novo, pulava uma linha e continuava. Enfim, eu não sei se eu estou sendo irresponsável e como eu disse, não tenho compromisso nenhum de coisa nenhuma, não é isso que eu estou falando, não sei se ele escreve sempre assim, mas isso tem me pegado bastante, sabe, ultimamente. E aí quando ele compara é, o ele não está se comparando, né? Mas aí quando ele comenta que Helena Ferrante escreve para adolescentes e aí a gente pensa aquela construção riquíssima, formal, né, das obras de Helena Ferrante, assim, como é difícil construir aquele enredo inteiro com tantos personagens e tantas situações que envolvem tão intrincadas, né? É, não sei, fica parecendo fácil você comentar algo dessa natureza quando você escreve um livro desse jeito, sabe? Enfim, eu não tenho compromisso com coisa nenhuma, provavelmente ninguém vai ler, vai ouvir vai ver esse vídeo, então eu tô aqui falando para o vento, né? Palavras ao vento. Enfim, essa é a situação sobre esse livro que eu estou lendo e devo terminar daqui para a próxima semana. Vamos ver. Que eu estive lendo em fevereiro, não consegui terminar ainda e essa foi a única leitura, né, não terminada de fevereiro. Sobre filmes e tal e outras coisitas, primeiro uma coisa que eu não gostei, né? Vamos começar logo pelo que eu não gostei. Essa série aqui, tá? Mussolini, Filho do Século, que tá lá na MUBI. Essa série aqui, vamos lá. Muito. É a mesma coisa da. Padece um pouco do problema do Edouard Louis. Não nesse sentido blocado, até porque é difícil transpor, né? Uma forma, né, do que seria da literatura para a tela, não é disso que eu estou falando, mas ele tem uma estética que tenta digamos assim, agradar os paladares da juventude. Muito acelerado, muito movimento, muita câmera torta, sabe? Assim, muita gritaria, muito moído, muito som, muito. Não vejo pra que isso. E de novo, pra mim parece uma velha rabugenta. Mas é isso, gente. Eu vou fazer o quê? Às vezes era cansativo acompanhar a série, sabe? Assim, boas atuações. Acho que a questão da estilização das cenas atrapalha um pouco acompanhar os fatos históricos,
né? Isso para mim é um problema, porque eu assisti a série para entender algumas coisas, né? Para tentar fazer algumas associações temporais em relação a, ao entre guerras, né? A situação da Alemanha nazista, que eu entendo melhor, eu tenho uma noção melhor é, da, da questão temporal ali, né? Na Alemanha, e aí acabou que não ajudou muito. É, o, não chegou a confundir, mas ao mesmo tempo não foi tão esclarecedor como eu gostaria que tivesse sido, para que eu pudesse aprofundar e ler um pouco mais daquilo que me desse mais vontade a partir da série, né? Enfim. Mas valeu a pena pelo Luca Marinelli, que é o ator principal que faz o Mussolini. Ele é muito bom mesmo, gosto bastante. E, nossa, ele ficou impressionantemente irreconhecível, assim. Eu tinha assistido já com ele, por incrível que pareça, foi bem interessante, porque o bibliotecário fez a pesquisa e quando a gente estava assistindo, esse cara parece com alguém, a gente já viu em algum lugar, não sei o que, e a gente não reconheceu, irreconhecível mesmo. A gente tinha assistido um filme com ele no mês anterior, por coincidência. E aí foi legal porque eu aproveito para indicar aqui que eu não comentei porque tinham sido muitos os bons filmes no mês anterior, né? E eu já tinha colocado alguns, mas aí como esse mês de fevereiro foi meio mirrado, digamos assim, e aí esse Mussolini foi ruim, mas teve o Luca Marinelli, eu vou aproveitar a oportunidade para trazer essa indicação desse filme que é o Oito Montanhas, que a gente assistiu em janeiro, né? E eu só não trouxe a indicação porque, como eu disse, já tinha muitos. Mas aí, aproveitando o comentário, né? Como eu disse, o Luca Marinelli, que faz o Mussolini na série, ele tá irreconhecível em comparação ao papel dele nesse filme aqui. E esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. É lindo, é tocante, profundo, traz várias, sabe, coisas para se pensar sobre amizade, sobre o sentido da vida, assim, sobre questões existenciais, coisa que eu gosto, né? As coisas melancólicas assim e tal. E aí eu tô aproveitando a oportunidade para trazer essa indicação atrasada, digamos, né? Atrasada não, porque eu não ia trazer, né? Mas aí por causa do Mussolini, que é uma indicação ao contrário, né? Não vejam. Eu acabei trazendo o Oito Montanhas por causa do ator principal, do Luca, que tá muito bem aqui. E aí, trazendo mais duas indicações de fevereiro, na verdade, uma indicação que é o Marte Supreme, com Timothée Chalamet. Muito bom esse filme, cara. Eu fiquei chocada como eu não esperava nada e gostei muito mesmo, assim, muito. Gostei muito. Eu nem fiquei chocada. Não esperava assistir realmente esperando nada. E ele entregou tudo, aquela coisa do meme, né? Timothée Chalamet tá muito bem. Um dos poucos filmes, aliás, um dos poucos filmes não, Timothée Chalamet é um Leonardo DiCaprio da nova geração, um ator que eu tinha muita raiva, mas aí com o tempo eu tô admitindo que não tem jeito, ele é muito bom, ele só faz filme bom, então eu vou ter que assumir que é isso, eu vou aceitar que vou assistir os filmes dele e vou gostar sempre, ele é um ótimo ator e pronto, né? Então Matt Supreme fala sobre esse jogador, né, de, como é que chama isso? Tênis de mesa, né? E eu não vou falar muito, eu já disse a vocês, sou péssima com spoiler, né? Sou muito boa de jogar spoiler. Mas esse filme, como eu disse, a gente não espera muito dele, mas ele é muito bom e ele não é nada daquilo que a gente imaginava que seria, assim. É um filme bem surpreendente no geral. Eu gostei bastante mesmo. E aí um último comentário
é sobre, caramba, filme francês, cinema francês, Eric Romer. Poxa vida, tá aí um diretor que eu realmente gosto. O digamos, o Manuel Carlos da França. Se Manuel Carlos fosse um bom diretor. Se Manuel Carlos fosse bom, Manuel Carlos seria Eric Romer. É aquela coisa do cotidiano, das relações, de tal, de histórias, de. Enfim, só o cotidiano narrado da forma mais banal possível, mas ao mesmo tempo. Cara, não sei explicar. Muito, muito massa. E aqui eu assisti finalmente a, a quadrilogia, né, das estações de Eric Romer. Esse aqui é a Summer's Tale, que é conto de T, um conto de verão. Mas eu assisti os 4, né, de primavera, verão, outono e inverno. E aí eu tô trazendo a indicação para quem gostar, né, dessas histórias assim em que parece não acontecer nada, porque é um enredo sobre o, o dia, né, sobre um momento, nesse caso aqui sobre um verão. Né, esse foi o meu preferido dos 4. Assim, o que eu menos gostei foi o de outono, né? Os outros 2 também são muito bons, o de inverno e o de primavera. E os outros filmes eu gosto muito, né, no geral. Na verdade, eu assisti Eric Romer quando eu tava em Coimbra, assistia vários filmes dele. Teve um festival no TAGV, no Teatro Acadêmico de Gil Vicente. E aí eu não tinha mais assistido, o Jackson, né, o bibliotecário não gosta muito, a gente não tinha mais assistido, e aí eu resolvi assistir a quadrilogia das estações e não me arrependi, muito, muito bom mesmo. E eu trago aí a indicação para vocês procurarem de repente, se tiverem interesse. Fica aí essa provocação para vocês se emocionarem, né, com essas situações da vida, da juventude, às vezes da fase mais madura também. É bem, bem bacana, bem legal. Eu gosto bastante. É isso, gente. Obrigada por assistirem até aqui. É isso. Eu sei que eu deixei aí um lapso, né, na nossa sequência de vídeos, mas eu espero retomar alguma regularidade, né, com alguma forma, alguma previsão semanal, talvez, né, nesse caso aqui mensal. Acabou que eu coloquei no dia 5, dia 6, né, mais ou menos quando eu coloquei no mês passado, mas eu gostaria muito de colocar no último, no máximo primeiro dia do mês seguinte. Vamos ver se eu consigo, tá? É isso. Se inscrevam no canal, obrigada se assistiram até aqui e até o próximo Afagos Culturais.